Bem-vindos à Palavra de CEO, o novo videocast da EY. Todos os meses, Miguel Farinha, o Country Managing Partner da EY Portuguese Cluster, vai estar aqui comigo e com um convidado especial. Os negócios, as oportunidades, os desafios, a forma de liderar e de inspirar as equipas, o contributo para Portugal e da maneira como podemos moldar o futuro são temas destas conversas. E são histórias inspiradoras de quem faz acontecer no mundo das empresas e que traz aqui casos de sucesso e também lições inspiradoras para outros líderes nacionais e internacionais. Na próxima meia hora vamos falar com o José Teotónio, CEO do Pestana Hotel Group. Bem-vindo, José. É um prazer falar consigo. Muito bem-vindo a esta casa. Em pleno século XXI, o que é isto de ser hoteleiro, José Teotónio? Ser hoteleiro, eu diria que é ser um gestor empresarial, mas que tem por objetivo, se quiser, proporcionar bons momentos. Nós dizemos experiências memoráveis, é o nosso lema no Pestana Hotel Group. Há aqueles que são os nossos clientes. Mas como gestor empresarial também tem que ter em atenção aquilo que é as próprias equipas que têm, porque o trabalho hoteleiro é de pessoas para pessoas e, portanto, só que se consegue proporcionar bons momentos àqueles que são os nossos clientes, se também aquilo que são as nossas equipas, sejam equipas que se estão a desenvolver, se sentem bem e são criativas. E depois, enfim, como um gestor, é saber dar também... E as equipas têm que o fazer perante os clientes e nós temos que o fazer para a sociedade naquilo que são as crises, dar a cara e assumir os erros se os houver e depois, enfim, tentar facilitar, não complicar muito para que as boas equipas funcionem e consigamos ter os tais momentos memoráveis para os nossos clientes. José, o grupo tem hoje em dia cerca de meio século de vida, 6.000 trabalhadores, há bocado falávamos 108 em funcionamento. Investir em hotelaria é saber sofrer, como muitas vezes os hoteleiros, pelo retorno demorado que tem. Essa realidade ainda é assim? No Grupo Pestana é, porque nós somos ainda como eu costumo dizer, os old boys, ainda somos dos tempos antigos. Portanto, o Grupo Pestana ainda é daqueles que compra terrenos, aprova projetos, depois constrói e depois que explora. E tem equipas que exploram, e explora com a sua própria marca, mas com as suas próprias equipas. A hotelaria mudou muito nos últimos anos e hoje, nos grandes grupos, fizeram dois movimentos. Um primeiro movimento que é o chamado Asset Heavy, passar de Asset Heavies para Asset Lights e, portanto, venderam as unidades. Portanto, as unidades hoje, os grandes proprietários já não são hoteleiros, os grandes proprietários são fundos de investimento, são as companhias de seguros que investiram nos ativos e têm os ativos. Depois fizeram um segundo movimento, que é o chamado People Light também. Passaram do People Heavy, porque quem tem hotelaria tem muitos colaboradores, e passaram para People Light. E People Light foi quem? Foram equipas operacionais que saíram das empresas, fizeram as suas próprias empresas e começaram elas a explorar. E as grandes companhias hoje o que fazem é depois o franchising ou contratos de management com as suas marcas. E o que fazem propriamente mais é, no fundo, só vender e gerir os canais de comercialização, gerir os estándares, gerir a parte de formação, etc. Mas, portanto, são muito mais aliviados. Portanto, se quiser, elas hoje já não têm que investir. No Grupo Pestana, não. Fazemos desde o princípio e, portanto, é verdade que temos que ter paybacks. Hoje, em hotelaria, nos velhos tempos, e como nós, ter paybacks entre 8 a 10 anos é excelente. Ter entre 10 a 12 é bom. E muitas vezes alguns não saem aos 12 e, portanto, ainda demoram mais. E, portanto, nesse sentido, é necessário saber esperar. Exige muita capacidade de resiliência, com um termo muito em voga hoje em dia. Até porque há as crises, não é? Há as crises, o setor hoteleiro é um setor que, quando vemos a longo prazo, ele cresce e cresce uma média de 4% ao ano, o que é impressionante nos últimos 40 anos de ter estas taxas de crescimento. Portanto, é um setor claramente em crescimento. Mas isto é em média, não é? Temos anos em que decresce. Olha, a pior crise de todas foi o Covid, não é? Que a indústria durante praticamente 6 meses fechou e depois teve uma recuperação ainda muito lenta. Depois sim, a partir de 22 já recuperado. E portanto é preciso também estar preparado para conseguir passar por estes downs. E a partir de 22, tanto recuperado, se bem me recordo, bateu-se até um recorde dentro do Grupo Pestana de um lucro a superar os 100 milhões de euros e receitas de 453 milhões. Foi um recorde para o grupo. Falando de 23 e também de perspectivas para 24, como é que fechou 23? O que é que se antevê para este ano? 2023 fizemos mais cerca de 100 milhões de
desse volume de negócios, portanto passámos aos 550, basicamente. Depois fizemos um EBITDA à volta de 180 e fizemos um resultado líquido também superior a 100 milhões, 104 milhões. Foi ligeiramente inferior ao do ano anterior, mas em termos operacionais, o ano 2023 foi melhor que o 22. Só que em 22 tínhamos vendido um hotel. Nós tínhamos tido... O Grupo Stena, em 52 anos, deve ter vendido 3 hotéis. Um deles foi este. E vendeu este, construiu 108 e vendeu... construiu ou às vezes adquiriu 108 e vendeu 3. E um destes foi esse de 2022, em que tivemos uma proposta que era irrecusável. E a venda desse ativo proporcionou um EBITDA de cerca de 45 milhões e teve um impacto nos resultados de cerca de 35. Portanto, se nós descontarmos esta atividade extraordinária, não é? Porque não andamos aí a vender hotéis todos os anos, o 2023 teria sido melhor do que o 2022. E vamos continuar nesta senda de crescimento para 2024? 2024, nós que, por exemplo, que temos atividades no Algarve e mesmo noutras cidades em que o verão é que é forte, temos tido um crescimento bom este ano em relação a 2023 e, portanto, enfim, a menos que aconteça nestes 3 meses que nos faltam até ao final do ano, alguma tragédia, e tinha que ser uma tragédia grande, o ano 2024 vai ser também superior ao 2023 e, portanto, mostra... E nos vossos planos de crescimento futuro, e quando olham para a década, fizeram agora um grande investimento em Porto Covo, e aí é um projeto mais imobiliário até. Certo. Também hotéis novos aqui em Lisboa, temos 2 casos em Lisboa. O que é que prevêem para a próxima década? Neste momento temos... A nossa estratégia de investimento é muito oportunística, portanto, analisamos muitos projetos e, enfim, aqueles que cabem dentro dos nossos parâmetros, nós investimos. Este ano, por exemplo, investimos, além dos 2 de Lisboa, investimos numa quinta na Madeira, a Quinta Prestelo, que era no centro do Funchal, e investimos num hotel em Orlando, e que eu costumo dizer que se fosse aqui há um ano, em setembro ou outubro do ano passado, e me dissessem que em março do ano seguinte iríamos ter um hotel em Orlando, eu diria que era impossível. E, portanto, mas surgiu, o hotel estava no mercado. O José Teotónio dizia que são old boys, mas old boys com elasticidade. Portanto, esta flexibilidade é fundamental no negócio. Tem elasticidade para fazer isso. Portanto, temos uma estratégia, mas o que temos neste momento em construção é um hotel em Paris, que deverá abrir entre 12 a 18 meses. Está em construção, mas é um projeto imobiliário grande e não depende só de nós. Tem outras áreas, mas esse será o 6º Pestana CR7 em Paris. Estamos a construir no Porto Santo, um hotel ao lado do nosso Pestana Porto Santo, que também deverá estar pronto algures durante o próximo ano. Uma construção toda modular e toda em madeira, portanto, muito na senda do que fizemos no Troia Eco Resort. E isto são hotéis, e depois estamos a construir um Porto Covo 2, portanto um projeto de aldeamento turístico, e vamos começar também projetos de mais imobiliário, quer no Algarve, temos que brevemente será anunciado, quer na Madeira. E, portanto, estes só estão em carteira, mas em 10 anos... Muita coisa pode acontecer. A procura também vem de muitos locais do mundo, naturalmente. Os portugueses continuam no topo da vossa lista de clientes, certo. Mas britânico, alemão e agora juntou-se o americano. E vi várias declarações de vários players do setor de turismo dizendo que realmente o público americano é interessantíssimo pelo poder de compra que tem e no caso do Grupo Pestana, até se fosse o primeiro mercado, não se importariam nada, não é? E o mercado americano, em determinados destinos, para nós já é o primeiro. Por exemplo, aqui em Lisboa, no Porto, nos Açores. Portanto, nestes 3 destinos, o nosso principal mercado internacional é o mercado americano. Também, o mercado americano é um mercado de 4 e 5 estrelas, e mais até de 5 estrelas, e obviamente a nossa oferta, estando aí situada, dá-nos essa possibilidade. E para visualizarmos o que é que procuram, o Pestana Palace, é a Pousada de Lisboa? É a Pousada de Lisboa, o Pestana Palace, as suítes, mesmo quando são hotéis de 4 estrelas bem localizados no centro, se forem as suítes. Portanto, é essa que é a grande vantagem do cliente americano. É como o cliente americano
está disponível para pagar mais. Para pagar mais. Portanto, e no Porto, quer o Freixo, quer o Pestana Vintage que temos, são claramente o mercado americano principal. Obviamente que há outros destinos, como a Madeira ou o Algarve, onde o mercado americano não pode ser o primeiro porque não há voos. E, portanto, isto, hoje não haver conexões diretas, não havendo conexões diretas, obviamente que isso reduz muito os fluxos. Portanto, nesse sentido, aí não, estão muito longe de ser o primeiro. E os ingleses recuperaram desde o tema do Brexit? Os ingleses recuperaram. E eu acho que aí há um trabalho a fazer, que temos que fazer, e nós, os portugueses, os ingleses é o nosso principal mercado, e em alguns aeroportos tratamos os ingleses muito mal. Este verão, o que aconteceu no aeroporto de Faro, não pode ser, não é? Portanto, alguém que vem para ter os tais momentos memoráveis, que nos dá uma parte do seu tempo, que é o seu tempo de férias, e que nos disponibiliza e quer visitar o nosso país. E nós os pomos naquelas filas durante 1h30 ou 2 horas, às vezes sobre um calor imenso, à espera de passarem um passaporte, não há que fazer qualquer coisa. Claramente. Diga uma coisa, e falava no início do seu negócio de pessoas para pessoas, a procura de talento é hoje um dos grandes desafios? Esse talvez seja mesmo o maior desafio. Porque hoje o modelo de negócio no setor do turismo e no setor hoteleiro mudou muito. De antes era um setor profundamente intermediado por tour operadores e agentes de viagem e, portanto, nesse sentido, nós não precisávamos de investir muito na parte toda de comercialização, de conhecimento do cliente, etc. Era pouco. Nós, no fundo, tínhamos que negociar bem com essas outras entidades e eles traziam-nos os clientes. Quem comercializava nos países de origem eram eles. Hoje isso mudou. Portanto, hoje é através do comércio eletrónico que a maior parte dos clientes chegam aos nossos hotéis, seja através dos nossos próprios canais, portanto, o nosso site, os nossos canais, as nossas centrais de reservas, quer através das plataformas que hoje existem, não é? As plataformas digitais especializadas em turismo. E por isso precisamos hoje ter um conjunto de pessoas que não eram pessoas que trabalhavam no setor do turismo, eram pessoas que são muitas da área da engenharia, outras das áreas da gestão, etc., que têm que saber fazer bem aquilo que nós chamamos o revenue management, portanto são pessoas muito analíticas, algumas delas são data analytics, é essa a sua formação, pessoas que têm que saber muito sobre o comércio digital, pessoas que têm que fazer, no fundo, a introdução de muita tecnologia que hoje existe nas unidades e nos nossos processos, e, portanto, aí nós competimos, não estamos a competir entre hoteleiros, portanto, não estamos a competir com empresas hoteleiras, estamos a competir com todas as grandes empresas nacionais e internacionais que estão aqui em Portugal, porque nós, através dos nossos chat services, que têm também depois a parte financeira, RH corporativa, etc., etc., nós temos aqui cerca de 700 pessoas que fazem todo o trabalho de back-office e toda a comercialização das 108 unidades que estão em 16 países. E, portanto, fazemos tudo a partir de Portugal. Portanto, nesse sentido, competimos e precisamos muito de competir pelo tal talento. E, portanto, conseguir atraí-lo e depois conseguir mantê-lo. Porque hoje também as gerações mais novas gostam de ter muitas experiências de trabalho. Exato. Não ficam satisfeitas só com uma. Umas pessoas hoje em dia das experiências. E por isso sabemos que quando estamos a contratar alguém, às vezes estamos a contratar para 2, 3 anos. Ou então temos capacidade de internamente lhes dar diferentes Esse é o público mais diferenciado dentro do talento, mas depois há aquele público de base que também é muito importante, sobretudo para cadeias hoteleiras. Nesse aspecto, housekeeping, por exemplo, os vistos facilitados com a CPLP têm ajudado ou não foram suficientes para colmatar a situação? Olha, sem imigração não havia hotelaria. Não, provavelmente todos os hotéis fechariam hoje e muita parte daquilo que é do setor do turismo. Portanto, a imigração é inevitável. Nós temos tido algumas experiências, na imigração, o que achamos é que ela tem que ser bem estruturada, até para que o imigrante que vem e que está disposto a trabalhar e que está disposto a vir aqui ganhar a sua vida, não caia nas tais redes de tráfico e não seja explorado. Nós temos capacidade para dar alojamento, dar comida, como eu costumo dizer,
comida à mesa e roupa lavada. E, portanto, temos instalações para fazer isso, que fazemos para portugueses e fazemos para também imigrantes quando vêm. Fazemos contratos de trabalho, são os contratos de trabalho que fazemos a todos, sem fazer distinção, e por isso ficámos muito agradados com isso, porque, obviamente, os mercados que seriam melhores seriam os mercados dos países de língua oficial portuguesa, porque eles sabem falar português e, portanto, isso obviamente ajuda. O que se tem visto é que a lei saiu e parecia boa, depois a sua aplicação, isto não bastam as leis, é preciso depois criar condições para os serviços. E o que tivemos visto é que em alguns consulados foi muito difícil depois pôr isto em prática. Por exemplo, nós conseguimos trazer mais gente de Marrocos, com quem tínhamos protocolos com as escolas hoteleiras, e porque temos lá também hotéis, eles fizeram lá um estágio, e depois o consulado de Marrocos funcionou muitíssimo bem, e nós trouxemos muito mais gente de Marrocos, que veio para as nossas unidades, alguns fazer o estágio profissional que tinham que fazer, outros que vinham mesmo já para trabalhar, do que propriamente, países como Cabo Verde, que nos interessavam, onde nós também temos hotéis, onde nós também tínhamos protocolos com a escola hoteleira, onde nós também tínhamos hotel e podíamos dar a formação, mas depois ali, em determinada altura, começou questões burocráticas e não conseguimos trazer as pessoas, ou pelo menos todas as pessoas que queríamos. O que é que podia ser feito mais e melhor para facilitar a contratação? Eu acho que tem que, enfim, se calhar, em vez de tratarmos tanto de papéis, não é? Em vez de tratarmos tanto de papéis, se as entidades que têm que autorizar fossem ver, olha, estas pessoas que vêm, para onde é que vão? Como é que ficam instaladas? Qual é o contrato de trabalho que têm? Não é? E depois até podiam fazer uma avaliação a posteriori, até dizer, olha, vieram por 6 meses, como é que correu a estação, como é que isto foi, e quer dizer, e começar a haver um nível maior de confiança com aquelas entidades, e há várias, que têm estas condições e proporcionam estas condições às pessoas que vêm aqui trabalhar. E, portanto, muito mais isso do que hoje está tudo demasiado burocratizado e demasiado dependente, às vezes, de questões, enfim, que nem as empresas conseguem resolver, nem os próprios conseguem entender, até porque muitos deles nem português falam, não entendem, e, portanto, depois caem nas tais facilitadores, que são, muitas vezes, pessoas que os exploram. E, portanto, os chamados custos de contexto que ninguém consegue entender e os investidores tanto se queixam, não é? Aliás, no estudo da atratividade de Portugal para o investimento direto estrangeiro, sinalizámos também na EY esse tema, porque continua a ser um drama em Portugal. Uma outra preocupação de todos os grupos hoteleiros tem sido a sustentabilidade. Há pouco o José Teotónio falou em casas de madeira que estariam a ser construídas num dos projetos no Porto Santo. Sim. Este tema da sustentabilidade é uma preocupação e vai ser uma aposta reforçada da vossa parte? É claramente. Portanto, nas 3 componentes, portanto, na governance, nós somos uma empresa familiar. Aliás, unipessoal, quase. Porque, enfim, não é unipessoal, mas o maior acionista e em quase todas as empresas é o Dionísio Pestana. E, portanto, nesse sentido, mas estamos preparados em termos de governance para, se no dia que se quiséssemos ir para o mercado de capitais, se quiséssemos ser cotados, podê-lo ir. Portanto, trabalhamos em termos de governance exatamente como trabalham as empresas. Ou seja, a sustentabilidade não é só a parte ambiental, é a sustentabilidade financeira e de longo prazo do grupo também que está a ser pensado. Pois na questão social, exatamente a mesma coisa. Uma das nossas grandes preocupações tem sido com as nossas pessoas. Até depois do Covid, temos passado o Covid entre 20 e 21, em que mantivemos os postos de trabalho, mas com as pessoas todas em casa e sem poder trabalhar, porque os nossos operacionais não podem fazer teletrabalho, têm de trabalhar todos. Mas mantivemos e depois disso temos feito uma subida gradual em termos dos salários para valorizar exatamente as pessoas, além da nossa responsabilidade social externa, portanto também nas comunidades em que estamos. E depois na parte do environment, se quisermos, na parte do ambiental, nós fizemos os nossos estudos já em 2019, foi o nosso ponto de partida, saber qual era a nossa pegada, definimos aquilo que era o espaço para redução, portanto, quanto é que seria o nosso objetivo em termos de redução. O objetivo na altura eram 55%, era o que queríamos reduzir, nos âmbitos 1 e 2, porque no âmbito 3... E em quanto tempo? E até 2030. E neste momento, é claro que 20 e 21 não contaram, tivemos parados, portanto, são anos que nem medimos, mas a partir dessa altura voltámos a medir e, portanto, hoje, quando terminámos agora o ano 2023, nós desses 55 já fizemos um caminho de 35%. Portanto, faltam-nos ainda 20%.
Mas pronto, mas é uma preocupação. Temos feito muitos investimentos em termos de energia solar. Temos feito muitos investimentos nas unidades, principalmente aquelas mais antigas, para tornar equipamentos mais eficientes, portanto, substituição de equipamentos antigos, menos eficientes, com rupturas, etc., por equipamentos hoje de melhor tecnologia. E também temos feito muita formação, porque isto só equipamentos e só este investimento em hardware não chega. Tem que haver muita formação das equipas no sentido de mudar alguns dos comportamentos. Comportamentos que são tradicionais, um dos mais conhecidos em hotéis é a pessoa deixar o ar-condicionado ligado, porque para o cliente quando chega já está fresquinho, mas quer dizer, está ali às vezes está um dia ou estão umas horas, completamente fresco. O cliente quando entra até ao contrário, tem que sair e esperar 5 minutos para aquilo não se constipar. Mas essa medida é uma preocupação constante. Quer dizer, e isso tem que ser uma formação, as FIAs têm que perceber isto, fazer formação, e isto é formação contínua, todos os dias, porque profissionais que fizeram durante tanto tempo, lhes foi dito para fazerem de uma determinada maneira, se nós agora não demoramos, se calhar, o mesmo tempo a dizer não, agora a prática é esta, a boa prática deve ser esta, e se não for controlado, isso não se muda. E, portanto, a formação também das pessoas e a consciencialização das pessoas é fundamental. Mas aí percebo, e o tema da fatura energética é um tema claramente também no vosso. Começaram a diversificar para solar, mais algum tipo de energia que estão a usar? Sim, nós também, em termos de energias, também mudámos muito do que era o gás para a parte elétrica também, portanto fizemos muito esse esforço, e estamos a fazer, e é um trabalho que não acaba, porque quem tem 108 unidades está a ver, e portanto é preciso fazer isto. Há algumas unidades muito difíceis, porque, por exemplo, na parte das pousadas de Portugal, em que temos conventos, temos castelos, portanto, construídos há séculos, e, portanto, não havia preocupações grandes ambientais para aquilo. Portanto, para agora as poder refrescar ou as poder aquecer no inverno, têm faturas que são pesadas e que é preciso alguns investimentos que são pesados para unidades que têm muito poucos quartos e, portanto, onde a rentabilização destes investimentos é difícil. É impossível falarmos de turismo sem falar de mobilidade, naturalmente, e há pouco aflorou o tema do aeroporto de Faro. Tocando no assunto TAP, que é sempre um assunto que preocupa muito os hoteleiros, qual é que seria o melhor destino? Sabemos que há pouco tempo esteve cá o CEO da Lufthansa também para tratar do assunto e falar e reunir com o Governo, mais especificamente. Que futuro é que vê como algo que possa ser importante para você? Em termos, enfim, a TAP é importante para vários setores, não é para o turismo. Não é só para o turismo. Aliás, a TAP no Algarve, para os Açores, até para o Porto, para o turismo não serve. Não serve nada, vale zero. Para a Madeira um bocadinho, mas com as novas rotas que estão a chegar também está a perder aí peso. Obviamente para Lisboa, aí sim, a zona de Lisboa, a TAP com o aeroporto tem um peso importante. Mas também, se não houver TAP, rapidamente com a atratividade que Lisboa tem, vão aparecer companhias a fazer. Portanto, nesse sentido, eu diria que a TAP não é uma questão para o turismo, não é uma questão em que o principal fator seja o turismo, é mais, enfim, a sua ligação de Portugal e nomeadamente a Lisboa. Nesse sentido, eu diria que o desenvolvimento maior que houve da TAP foi quando ela foi privada. Hoje critica-se muito a gestão do Neumann, David Neumann, mas no fundo uma das coisas que estamos a beneficiar em Portugal é dos turistas americanos, que abriu essas rotas na altura, não é? E quem abriu essas rotas foi durante a gestão privada. E conseguiu geri-las porque também tinha a sua ligação, portanto tinha também a sua ligação quer nos Estados Unidos, quer no Brasil. E, portanto, aumentou também o hub, se quisermos, do Brasil. Portanto, eu diria que o importante para a TAP é rapidamente ela entrar num consórcio e, portanto, não viver sozinha e viver dentro de um grupo onde possa encontrar o seu espaço
e aí rentabilizar-se. Portanto, se é a Lufthansa ou não, acaba por ser irrelevante para os hoteleiros. Sim, não sei qual seria a melhor. Eu penso que há um risco que se for um grupo que tem a Ibéria, porque o aeroporto de Madrid não está esgotado, apesar de ser 3 ou 4 vezes maior do que de Lisboa, ainda tem espaço de expansão. Poderia Lisboa perder a capacidade de ser o tal hub distributivo? Ou do hub mudar. Ou de mudar para Madrid, exato. Mas olha, ficávamos com o problema do aeroporto resolvido. O tema do aeroporto é o próximo, naturalmente. É agnóstico em relação à localização? Sou completamente agnóstico porque não tenho conhecimento, não é? Não tenho conhecimentos técnicos para dizer. Eu diria que numa solução de curto prazo para o turismo, o que interessaria era aquele que fosse mais rápido. E a solução mais rápida era manter a Portela e fazer Montijo. Isto era a melhor em termos turísticos, que precisamos, não é? Um aeroporto esgotado, já hoje se perdem muitas rotas, porque o aeroporto não tem capacidade, e, portanto, nesse sentido, este era o melhor, era o mais rápido. Agora, não tenho competência técnica para dizer se o Montijo não pode mesmo ser, porque questões que têm a ver com ambientais e de preservação de algumas espécies e, portanto, que Alcochete é que será o melhor, etc. Mas não sei. Sei que, em termos práticos, Montijo mais Portela era o melhor. Após 50 anos, a discutir como todos ansiosos para saber onde é que vai ser. Quanto mais rápido, melhor, não é? Um tema agora diferente deste, que é o tema da inteligência artificial, que hoje se fala em todo lado e é um tema cada vez mais na moda. Num negócio com um toque humano e toque pessoal tão grande como a hotelaria, como é que este tema vai afetar o vosso negócio? Nós, como lhe disse, hoje, com o modelo de negócio, como ele se alterou, nós hoje temos uma grande preocupação por conseguir conhecer o cliente, conseguir comunicar com o cliente, conseguir personalizar as ofertas que fazemos ao cliente, nos momentos também certos em que o cliente está disposto a ouvir-nos, porque se nós estivermos todos os dias a amassá-lo, ele vai nos pôr no spam. Portanto, temos que ter esta capacidade. Depois temos que ter capacidade de conseguir fazer bem aquilo que nós chamamos o revenue management, portanto, saber quais são as alturas em que há mais procura e, portanto, onde há possibilidade de podermos subir o preço e as alturas em que, pelo contrário, isso não acontece. Conhecer bem como é que também a nossa concorrência está a funcionar, quer nos destinos concorrentes, quer os hotéis que estão no nosso destino. E, portanto, tudo isso se consegue com sistemas. Ora, esses sistemas que estão implementados, todos eles têm inteligência artificial por trás, porque todos eles têm muito machine learning, não é? Portanto, todos eles, nós quando os implementamos e vemos, passado algum tempo, há umas melhorias em termos daquilo que são as sugestões que nos dão e as próprias soluções que arranjam. Portanto, ou seja, a inteligência artificial já está a entrar pelas empresas, não é? Já está a entrar neste sentido através dos sistemas que as empresas também utilizam, o que não quer dizer que não haja algumas aplicações que estão a aparecer também e que utilizam a inteligência artificial e que nos vão facilitar aquilo que é a nossa vida. Mas, e isso está-nos a acontecer nas áreas da comercialização, está-nos a acontecer nas áreas financeiras também, é isso que ela também está, e portanto com ganhos de produtividade. Em termos das operacionais, há também já hotéis que já não usam pessoas. Hein? Eu, no outro dia, fiquei num hotel em Londres onde era só máquina. Fui só para experimentar como é que era possível. E é verdade, conseguiram, através do telemóvel, consegui fazer o check-in, abrir a porta, sair, enfim, fazer tudo, abrir a televisão e depois sair do quarto. Não foi uma grande experiência, mas funcionou. Portanto, mas eu acredito que a hotelaria continua a ser uma indústria de pessoas para pessoas e, portanto, que independentemente da tecnologia que possamos fazer, que possa facilitar questões de check-in, que possa facilitar questões de abrir e fechar portas, de climatizar quartos, etc., e, portanto, e de dar até melhorias em termos do uso de tecnologias. Hoje eu costumo dizer que o Wi-Fi hoje é a água quente de há 30 anos. Antes, quando faltava água quente, toda a gente telefonava para a recepção, porque o que é que se passou? Agora não, basta falhar 1 minuto do Wi-Fi e tudo a refilar. Pode não haver água quente. Exatamente, não se importa. Mas pronto, portanto é um bocadinho isto. E, portanto, independentemente de termos que introduzir mais tecnologia em termos daquilo que é dentro da experiência do cliente, mas aí sempre o contacto humano vai ter um papel importante na maior parte da hotelaria. E, portanto, se forem resorts e se forem em hotéis com alguma qualidade. E é o toque humano que faz isso. E, portanto, eu diria que
se houver até ganhos de produtividade noutras áreas, fica mais gente disponível para poder então ter esta qualidade do serviço. Exato. O setor do turismo tem sido amado por uns, mas muito odiado e criticado por outros. No entanto, é um grande contribuidor também do PIB nacional, como bem sabemos. O que é que o setor pode dar mais ao país, na sua opinião? Eu acho que quando ouço isso, eu digo assim, estas pessoas não sabem o que é o turismo. Hoje ninguém sabe o que é o turismo. Primeiro, queixam-se disso, que o turismo é de baixo valor. Mas depois, a seguir, quando nós subimos o preço e criamos valor, em termos de indústria, estes tipos são exploradores, isto já está tudo muito caro e estão a matar a galinha dos olhos de ouro e tudo. Portanto, nesse sentido, eu acho que aí tem havido um crescimento grande da criação de valor, do acrescentar valor do setor, porque realmente nós éramos vendidos, a marca Portugal e os destinos portugueses eram vendidos muito baratos. Quer dizer, quando nós comparávamos com os destinos internacionais, nós tínhamos, para a mesma qualidade, tínhamos preços muito baratos. E, portanto, éramos de baixo valor. Mas, neste momento, estamos a conseguir fazer esse caminho e aproximar-nos e, nesse sentido, criar mais valor com a indústria do turismo. Depois, o setor do turismo é um setor que tem externalidades muito grandes para outros setores de atividade. E depois tem isto, que é empresas como a nossa, e nós provavelmente não seremos a única, mas, pela tal alteração do modelo de negócio, quem trabalha em turismo e quem quer comercializar as suas unidades tem que ter, no fundo, aquelas funções que há pouco disse. Portanto, hoje temos funções que são consideradas de grande valor acrescentado, que são necessárias para nós conseguirmos ser competitivos na indústria hoteleira. E, portanto, nesse sentido, não perceber isto e não perceber que pensar que turismo é só funções em que são pessoas que estão formadas para determinadas funções, mas que é só para fazer camas ou para lavar louça, é não perceber o que é hoje a hotelaria e não perceber o que é o turismo. Porque hoje era necessário fazer aqui a valorização das profissões turísticas, porque o que pode fazer completamente a diferença em termos daquilo que é uma boa experiência e que pode fazer elevar então o preço e a tal criação de valor, é uma pessoa que sabe, que está na portaria e que sabe receber bem, é uma pessoa que está na recepção e sabe ser acolhedora e sabe resolver os problemas que os clientes têm, é alguém que está numa cozinha ou que está a servir a uma mesa e que sabe servir de forma profissional, de forma acolhedora, de forma simpática e, portanto, obviamente, isto não é para todos também. Não se pense que isto é preciso... É uma profissão que, obviamente, é importante e que deveria ser mais valorizada e nós não pormos assim o turismo como se fosse uma coisa que é... Quem trabalha em turismo não são gente só menos bem preparada, diria assim. De todo. José, e falando agora, eu falava do toque pessoal da inteligência artificial, mas agora o toque pessoal do outro lado, que é o toque pessoal do José, e falando de liderança. Quem é o líder, José Teotónio? Sou um alentejano de 59 anos. Benfiquista. E de Beja. Um alentejano de Beja. Não, enfim, a minha vida... Eu sou de Beja, saí aos 17 anos para vir estudar para Lisboa, fiquei por aqui e depois aos 34, isto é de 17 em 17, mas depois aos 51 não mudei. Resolvi ir para a Madeira e trabalhar no Grupo Stena. E, portanto, aí, enfim, foi o sítio onde começou a haver liderança, porque até aí trabalhava por conta do trem e tinha chefes. E ali nos primeiros anos do Grupo Stena. Mas, portanto, a liderança, o que é que foi? Uma primeira fase foi muito construir equipas e começar a construir equipas e ter equipas que pudessem, no fundo, elevar a qualidade que o grupo já tinha, em termos da sua gestão, mas para lhe dar outra dimensão e poder possibilitar isso. Depois foi, no fundo, também... Eu acho que o meu estilo de liderança é muito ser um facilitador. Ou seja, se nós temos boas equipas que nós confiamos, nós não podemos ser um empecilho. Não podemos querer estar constantemente a dizer, olha, vocês são bons, mas façam antes assim, ou tem que ser eu a aparecer, ou tem que ser eu a dizer. E, portanto, eu acho que temos de ser um facilitador, que é deixar as pessoas executar, deixar as pessoas fazer, obviamente pedindo-lhes responsabilidade e assumindo as responsabilidades mesmo quando elas falham, porque fomos nós que as delegamos. E, portanto, é muito este o estilo de gestão. Mas também com uma outra coisa que é, sabendo que nas alturas de crise, e este setor tem muitos ups e downs, nas setores de crise temos que dar a cara. E, portanto, aí não podemos ser os facilitadores, aí temos que ser aqueles que vamos para a frente, que damos um rumo. E, por exemplo, na altura do Covid,
Isso foi a altura da pior crise que o setor encontrou e, portanto, aí era preciso mudar completamente o estilo de gestão, portanto, ser um líder que aparece mais, que diz que há um rumo, sem mentir às pessoas, mas indicando que há um caminho e qual é o caminho que estamos a seguir para introduzir, se quisermos, alguma serenidade naquilo que é as organizações. E pronto, e depois, quando as coisas correm bem, aí é deixar novamente facilitar que os outros façam o trabalho e que o façam bem. E portanto, obviamente, é essa muito o meu estilo de gestão. E para fecharmos esta nossa conversa, não há como falar do país. Temos vivido momentos políticos muito sui generis, no mínimo, em Portugal, sim, com alguma instabilidade. Um desafio para o país que o Zé Titónio identifique como crucial para que realmente ganhemos esse rumo, usando as suas palavras. Usando as minhas palavras, no outro dia alguém dizia que nós temos 750 mil funcionários públicos e precisamos de fazer e continuar com a consolidação orçamental que temos feito. Eu diria que o que nós precisamos, talvez, mais neste país, até para lhe dar competitividade, e não é só neste país, é na Europa, se quisermos, porque hoje competimos a nível mundial, nós temos 3 blocos, a Europa, Estados Unidos, China, enfim, são os 3 grandes blocos, mas para a Europa, o que hoje era necessário era, se calhar, fazer os ganhos, a consolidação orçamental, não pelo aumento de impostos, porque a carga fiscal que existe na Europa é muito superior àquela que existe nos outros países e, portanto, isso tira competitividade, e nomeadamente em Portugal, portanto, diminuir a carga fiscal e fazer a consolidação reduzindo a despesa pública e, portanto, libertando mais a sociedade civil. Eu acho que nós é preciso regulação é preciso, não é preciso tanta regulamentação. E nós temos regulamentos para tudo, temos procedimentos para tudo, temos burocracia a mais, há muito pouca confiança nas empresas, nos empresários, há muito pouca confiança no setor privado e enquanto isso não se resolver, nós estamos aqui a perder competitividade em relação a outros países e a outros blocos económicos. Ficam os bons conselhos. Obrigada, Zé Titónio, por esta conversa. Obrigado, CEO do Pestana Hotel Group. Foi um prazer e voltamos com novos convidados todos os meses. Entretanto, vá acompanhando no YouTube da EY, também no Spotify e, claro, nas redes sociais. Até à próxima.